Nessa aula aqui, nós vamos trabalhar algumas noções básicas para iniciantes, considero como uma aula zero, onde não é bem um pré-requisito, mas eu vou trazer algumas informações importantes antes de iniciar o curso. Então, a primeira coisa é que nós temos o material aqui das aulas, todo disponível numa página web da GitHub Pages. Então, aqui nós vamos ter texto, bloco de código, saídas, enfim, tudo que foi abordado no curso vai ter algum exemplo relacionado aqui. Então, você pode utilizar como material de consulta. É um site público. Beleza. A segunda coisa é que nós vamos trabalhar com o Google Colab, que é essa ferramenta do Google, é uma ferramenta autogerenciada online, ou seja, você não precisa ter Python instalado na sua máquina, você consegue rodar aqui para facilitar, então, a prática dos exercícios, o andamento do curso, enfim. Então, aqui você tem uma máquina virtual, ela tem até 12 GB de RAM, ela é derrubada a cada 12 horas, mas você pode salvar aqui seus notebooks Python e rodar sempre que necessário. A única desvantagem é que você precisa sempre subir os arquivos, né, toda vez que vai trabalhar com essa ferramenta. Então aqui ó, você tem um diretório com os arquivos, né, você pode subir arquivos aqui. Sempre que você gerar algum arquivo também ele vai vir para cá, então pode atualizar aqui. Eu vou ter aqui uma seção de índices, né, quando eu tiver vários títulos aqui, né, sessões, eu posso navegar nas sessões, enfim. E basicamente ele vai ser composto por blocos de código e blocos de texto. O bloco de código ele vai rodar majoritariamente em Python, eu posso rodar R também, mas aqui o foco é Python, né? E eu tenho blocos de texto que são escritos em Markdown, uma linguagem de marcação. Por exemplo, aqui ó, nós temos um exemplo, isso aqui está escrito em Markdown, isso aqui está escrito em Markdown, né? Se eu der 2 cliques eu posso ver o código. Então aqui eu estou criando uma seção de nível 2, deixando em negrito, né? Então, aqui eu também estou dando um destaque, deixando em negrito. Enfim, eu posso trabalhar com blocos de texto e blocos de código. A ideia é sempre documentar o projeto com blocos de texto e rodar com blocos de código, né? Então, por exemplo, aqui ó, vamos ver alguns conceitos básicos de Python. A primeira coisa é como que nós fazemos um comentário. Para adicionar um comentário, você utiliza a hashtag e tudo que vier depois da hashtag vai ser um comentário. Então, ele não vai ser reconhecido como código. E o Python ele trabalha com alguns tipos de variáveis. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o número inteiro, ele é conhecido como int, do inteiro. Então, por exemplo, 15 aqui seria um número inteiro. Eu posso trabalhar com números decimais, por exemplo, o valor do dólar em real, na data em questão, 4,95. Então, aqui notem que o ponto, ele especifica que eu tenho um decimal, né? As casas decimais começam após o ponto. No Python sempre ponto, nada de vírgula, sempre ponto. Eu posso ter uma string, né? Tipo texto. Então, quando eu tiver uma palavra, um caractere ou simplesmente uma frase inteira, né, eu vou ter uma string, ou seja, um texto. E aqui eu posso ter um booleano, né, que vai ser verdadeiro e falso. Então, aqui, ó, o ano de lançamento do curso, 2024, eu marquei como verdadeiro. Então, eu posso armazenar todos esses valores numa variável. Se eu quiser, eu posso até, inclusive, fazer operações, né. Então, 15 mais 33. Ele vai rodar para mim aqui, ó. Esse vistinho quer dizer que rodou a célula. Então eu posso fazer as operações, eu posso somar strings também, né? Eu posso concatenar strings, né? Então A mais B, ele vai gerar AB para mim, então por exemplo. Então eu posso fazer várias operações, então as variáveis elas permitem isso. Um conceito interessante é o print, né? Onde você pode mostrar na tela alguma coisa. Então, por exemplo, ali eu salvei o valor do dólar, né? Deixa eu só rodar essa célula aqui. 4,95 na variável valor dólar BRL e eu vou pedir para printar ela. Então, quando eu pedir o print dela, ele vai mostrar na tela o valor do BRL. Então, vamos dizer que eu queira mostrar uma string na tela aqui, print. Como eu salvei o Vinícius na variável nome, eu posso fazer o seguinte, posso printar o nome. Ou eu posso printar simplesmente uma string aqui, né? Entrar algo já mais do usuário. Né? Então, por exemplo, bem-vindo ao curso. Ele vai printar para mim ó, na tela. Bem-vindo ao curso. Então, outra maneira de fazer isso seria utilizando fstrings, quando eu quero combinar essa entrada aqui do usuário né, com alguma variável, algum valor. Então, eu posso fazer o seguinte, eu dou print, a diferença é que eu vou colocar um F antes, eu coloco, por exemplo, aqui o valor do dólar está em, e aí quando eu quero chamar uma variável para mostrar dentro do print, eu uso
essas chaves aqui, né? Então eu vou só apagar aqui para dar um exemplo, né? Então o valor do dólar está em 4,95 e vamos dizer que eu queira colocar o nome do curso ali. Então o que eu vou fazer? Print F. Bem-vindo ao curso. Aí aqui eu posso colocar o nome do curso. Eu acho que eu coloquei nome, né? E ele vai mostrar para mim. Ó. Aqui o nome não é do instrutor. Bem-vindo ao curso. Bem-vindo ao curso Manipulação de Dados com Pandas. Então, um conceito interessante, printf. Beleza? Aqui só para exemplificar, eu vou mostrar aqui os tipos de variáveis, né? Então, tem um inteiro, aqui vou colocar decimal, na verdade. Número decimal, aqui no valor do dólar. Eu tenho strings, né? Que são textos, e booleanos, que são verdadeiro e falso. Beleza? Então, eu estou só mostrando aqui qual é o tipo de dado que eu tenho e chamando um exemplo aqui das variáveis que eu criei. Beleza, eu posso também trabalhar com operações com números. Então aqui eu salvei na variável i o número 108, que é um inteiro, e na variável j o 530. Então eu posso simplesmente somar esses dois aqui, ó, e armazenar numa variável chamada soma, pedir para printar na tela, mostrar na tela, né, a soma desses números. Se eu quiser eu posso alterar aqui, né, ele vai sobrescrever, né. Ó. Ele vai sempre sobrescrever toda vez que eu rodar de novo. Eu posso fazer essa operação sem armazenar em variável nenhuma. E eu posso fazer outras operações, por exemplo, multiplicação e divisão. Então, vamos multiplicar ali o 120 vezes 10. Então, ele vai me dar ali 1.200. Mas agora vamos dizer que eu quero multiplicar por um número decimal, 10,56. E aí, então, ó, ele vai armazenar para mim. Vamos colocar mais casas decimais aqui. E aí vou dizer que aqui ó, ele gerou um número decimal com bastante casas decimais. Então se eu quiser eu posso até arredondar isso. Eu vou dar o método round. Eu quero arredondar essa expressão aqui, o resultado dessa expressão, né? E eu quero deixar duas casas decimais. Aqui ele deixou uma porque tem um zero ali, né? Depois do 1. Então ele acaba armazenando. Eu vou deixar uma aqui, ó. E aí ele deixa arredondado. Beleza. Aqui nós também podemos concatenar strings, né? Então, por exemplo, eu tenho o nome do curso, que é Vinícius, o nome do instrutor, né, que é o meu, Vinícius, e o nome do curso, que é Manipulação de Dados com Pandas. Se eu quiser, eu posso concatenar strings, ou seja, eu pego a variável curso, somo com algo que eu quero adicionar, por exemplo, espaço, barra instrutor, 2 pontos, espaço, mais o nome. Então, isso vai me dar o resultado de manipulação de dados com Panda, instrutor Vinícius. Vamos dizer que eu queira adicionar mais algo aqui, ano 2024. Eu só tenho que adicionar um espaço aqui, ó. Pode ver que ele veio junto, né? Então eu preciso adicionar um espaço aqui. Ano 2024. Vamos adicionar uma vírgula aqui, acho que fica melhor, fica mais organizado. Beleza. Então é uma opção, né? Trabalhar com concatenação de strings. Outro exemplo aqui é que nós podemos trabalhar. Deixa eu só apagar esse bloco ali que está solto. Trabalhar com strings é interessante que nós podemos utilizar alguns métodos, né? Por exemplo, aqui eu tenho o curso e o instrutor, que ficou isso aqui, né? Manipulação de dados com pandas, instrutor Vinícius anos 2024. Eu posso deixar tudo minúsculo. Como que eu faço isso? Eu utilizo o lower. É um exemplo, então, de manipulação. Aqui ele não pegou tudo. Deixa eu ver o negócio. O que houve aqui? Não, tá tudo minúsculo, certinho. Então, aqui tá tudo, deixou tudo minúsculo. Se eu quiser deixar tudo maiúsculo, eu posso usar o upper, por exemplo. Então, eu vou usar o lower aqui. Se eu quiser deixar a primeira letra em maiúsculo, aqui eu posso usar o title. Então, cada primeira letra de cada palavra vai ficar maiúsculo. Então, aqui eu vou deixar lower. Bom, e agora nós podemos ver também alguns tipos de estruturas de dados que nós trabalhamos em Python. Então, por exemplo, temos as listas aqui, né? Eu armazenei uma lista aqui com 3 alturas, né? Onde aqui, ó, cada altura aqui é um elemento dessa lista, então eu separo por vírgula os elementos dela. Então aqui eu tenho 3 elementos, uma altura de 1,61, 1,75 e 90. Então eu vou só rodar aqui, ó.
E aí, por exemplo, eu posso extrair algumas informações dessa lista. Vamos supor que eu tenha muito mais valores aqui. Então, eu posso extrair o valor máximo, né, aqui, utilizando o max de altura. E eu posso extrair, por exemplo, a segunda altura. Lembrando que aqui no Python, ele sempre começa com o índice 0. Então, esse primeiro elemento seria o 0, esse aqui seria o 1, esse aqui seria o 2. Como eu quero extrair o segundo aqui, ó, segundo elemento da lista. Então, o segundo elemento da lista aqui vai ser o 1,75, vai ser o 1 aqui, né? Então, como começa em 0, o segundo elemento vai ser o 1. Então, 1,75 metros. Ou 1,75 centímetros. Beleza, outra opção são os dicionários e as tuplas. Os dicionários, basicamente, ele vai ter essa entrada chave valor aqui, né? Ele vai ter essa cara aqui, começando com chaves. Eu vou ter chave, ou seja, uma categoria, como se fosse aluno A, aluno B, aluno C, e eu vou ter valores. Os valores vão ser sempre armazenados como listas. Então, eu vou ter aqui, ó, se eu rodar, eu vou ter a nota, as 3 notas para cada aluno. Beleza. E ainda eu posso ter as tuplas, né? As tuplas elas vão ser bem parecidas com as listas, pode armazenar tanto o número como o texto, né? E aqui, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu trouxe um exemplo aqui de tupla, os números pares de 0 a 9. Então, por exemplo, aqui ó, a característica principal de uma tupla é que ela vai ser imutável. Então, ela não pode ser alterada, né? A tendência é que ela não seja alterada. Então, um outro exemplo, só para exemplificar. E por último, mas não menos importante, um data frame do Pandas. O que seria um data frame? O data frame é a estrutura que nós mais vamos trabalhar nesse curso aqui, né? Que é o foco, é o Pandas. E basicamente os data frames são tabelas. Só que no Pandas, quando a gente está utilizando essa biblioteca aqui, né? Para manipular dados, nós vamos ter essa estrutura tabular aqui, denominada data frame. Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei aquelas notas ali, né? Como eu tenho chaves e valores, eu transformei isso com DataFrame utilizando pandas.dataframe notas e eu chamei isso de notas df. Então, para mostrar notas df na tela, eu simplesmente chamo notas df e rodo o código. Eu vou rodar tudo aqui de novo, ó, reiniciar e executar tudo, só para ver se está rodando tudo certinho nesse notebook. Então é isso, está rodando tudo certinho. Obviamente existe muito mais coisa, mas você vai aprendendo ao longo do caminho, né, ao longo do processo. É uma questão que envolve bastante prática. Enfim, mas com isso aqui já dá para fazer bastante coisa. Seja muito bem-vindo ao curso, eu te espero na primeira aula. Muito obrigado.